Boa noite no Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Vocês estão inteiros? Estão? Eu não. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, vou ler os versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, especialmente nesta igreja, e te agradecemos pelo dia do Senhor e o privilégio que temos de estarmos juntos neste lugar de adoração. Dá-nos entendimento, aplica a tua palavra ao nosso coração. Oramos a ti em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Queiram sentar-se, por gentileza, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado, Mateus. Dom de Deus é o significado de Mateus. Dom, presente. Mas, meus irmãos, hoje pela manhã estivemos, depois da divisão das classes, olhando para esse texto e com o tema a amorosa busca pela paz de duas irmãs, tema esse extraído desse texto que ora estamos considerando, e então nós desenvolvemos duas das quatro partes, na verdade, uma por toda parte, primeiro ponto, depois o segundo, ainda que não tenhamos concluído. Uma questão de ajuda no sentido daqueles que não estiveram aqui, eu vou fazer uma breve recapitulação e então nós entraremos no ponto 3 no devido tempo, mas vamos desenvolver ainda esse versículo 2. Eu disse que aqui nós temos o apóstolo expondo uma grave situação. E essa situação dizia respeito ao que estava acontecendo com duas irmãs muito preciosas, Evódia e Sintique. E, sem dúvida alguma, todos aqui, desde o Arthur, e esse olhou para mim, desde o Arthur, até mesmo com menos idade, até o de mais idade, todos precisam daquilo que aqui está sendo exposto. Porque nós nos relacionamos em casa, os pais com seus filhos, o marido com a sua esposa e vice-versa. Na igreja, a liderança lida com os seus liderados, enfim. Fora daqui também há em relacionamentos pessoais. Por isso que eu chamo de interrelacionamento. E nesse sentido, nós olhamos para esse texto, quando o apóstolo diz, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, é porque tinham problema. Elas não estavam pensando em Cristo, não estavam tendo a mente de Cristo no sentido prático. E então, o que nós vimos pela manhã? Primeiro,
que há aqui uma crise interrelacional com sua influência negativa. E sim, de fato, vimos que toda crise entre irmãos causa muita tristeza. Não tenho tempo para falar muitas coisas, mas chama a atenção dos pais com relação aos seus filhos. Quando estes estão tendo um conflito, isso machuca demais o coração da mãe, o coração do pai. Afinal, são dois irmãos em litígio. Então, essa crise interrelacional, ela causa, sim, tristeza. Tristeza, de fato, aqueles que amam a paz. Além disso, vimos que ela causa amargura e prejudica a muitos. Ora, normalmente, quando existem duas pessoas tendo dificuldade de relacionamento, os outros têm a tendência a tomar partido. Vocês sabem muito bem que pai e mãe dificilmente vão olhar para os seus filhos, mesmo sabendo que eles falharam, sem aquela carga emocional, pessoal, por fruto da relação que há entre pais e filhos. E quando há uma dificuldade, irmãos, a tendência é ter amargura. E isso faz com que alguns sejam por um lado, outros optam por outro lado, enfim, a coisa vai caminhando de modo a, se não cuidar, permear a igreja toda com esse tipo de coisa tão negativa. Então, vimos, em segundo lugar, o amoroso empenho do apóstolo Paulo visando a reconciliação dessas irmãs. O apóstolo Paulo está realmente dizendo o quê? Leiam comigo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, o que nós vimos desse amoroso empenho, esforço do apóstolo Paulo, ainda que estivesse à distância, estivesse preso numa masmorra, numa cadeia, acorrentado, mas ele se empenhou para resolver a situação. Aí nós vimos que ele interveio, ou seja, ele se envolveu com a situação com o coração cheio de ternura. E onde vimos isso? Exatamente quando ele diz, rogo a Evódia, rogo a Sintique. Vimos que essa palavra, o verbo rogar, é um verbo que é aplicado à pessoa do Espírito Santo, que é chamado de Paráclito, o Consolador. Então, Paulo está aqui buscando chegar-se às duas irmãs ternamente, visando a reconciliação delas. E então, de manhã, eu falei assim, imagina um filho, sabe que seu pai e sua mãe estão com dificuldade de relacionamento, então o que ele faz, esse filho? Ele diz, mãe, peço à senhora. E ele olha para o pai da mesma maneira, pai, peço ao Senhor, rogo a um e rogo ao outro, sem se envolver somente com um, de forma negativa, e se envolver positivamente com o outro, porque a tendência é tomar partido. Então, o que Paulo fez foi isso, interveio com o coração cheio de ternura. Além disso, vimos que Paulo agiu com imparcialidade. O que significa isso? Significa dizer assim, que eu não sou nem por um, nem por outro. Eu sou pela paz, estou aqui para buscar a paz. Foi isso que Paulo fez. Daí ele dizer, rogo a quem? Vamos lá, peraí. Rogo a Evódia e rogo a... Isso mostra a imparcialidade do apóstolo Paulo. Ele, volto a dizer, não tomou partido. Vocês sabem muito bem o que é tomar partido. Se olharmos lá fora, um pouco atrás, impressionantemente, como a igreja tomou partido. A igreja se envolveu demais com a política
partidária, levantando bandeira, deixando o coração do Espírito Santo entristecido. Não é para ser assim, muito menos na igreja. Então nós vimos que ele foi imparcial, ele rogou a Evódia, ele rogou a Síntique. E então, em terceiro lugar, dentro desse segundo ponto, onde nós paramos, Paulo se esforçou sabiamente para conduzir as irmãs ao bom senso. Que ele disse para essas irmãs: Paulo, nesse ponto, ele está agindo com a sabedoria lá do alto. Porque ele sabe que todas as dificuldades, tudo relacionado com o pecado, só pode ser verdadeiramente resolvido se olhar para Cristo. Aí nós falamos, quem é ele? E aqui chegamos àquele ponto. Quem é ele? O que ele fez? E sendo ele quem é, qual deve ser o procedimento dos que foram comprados por preço? Porventura não devem todos os seus seguidores andar nas pisadas dele? Então que todos reflitam, pensem, considerem e sejam constrangidos pelo amor dele. Porque o amor de Cristo deve exatamente nos constranger, como nós vimos hoje pela manhã. Em outras palavras, que tais irmãs, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, se gloriem nele e na sua cruz, e juntas caminhem observando e lutando para que a unidade não seja afetada. Meus irmãos e irmãs, quando a gente olha para o Salmo 133, lido aqui há pouco, é impressionante a descrição que o Espírito Santo, usando Davi, faz quando ele olha e vê o povo do Senhor reunido como um só povo, um só homem. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Se eu tivesse tempo, eu ia pregar nesse salmo, mas não é o caso. É como o óleo, precioso óleo que cai sobre a cabeça de Arão e desce para a sua gola. É como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon, o Hermon era o monte mais alto, o vento batia naquele monte e dispersava aquela neblina, espécie de neblina, aquele orvalho. E então, aquele orvalho ia e umedecia os demais montes. Vocês veem o que é a unidade, né? No entanto, esse pensar no Senhor certamente haveria de conduzir Evódia e Síntique à mesma atitude recomendada no capítulo 2 de Filipenses, versículo 2. Olhem lá para vocês verem. Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Desse modo, irmãos, o fruto, o resultado, seria que cada uma delas, Evódia e Síntique, passariam a ter uma atitude semelhante à do seu Senhor.
Ora, ele não buscou seus próprios interesses. Ele suplicou perdão de Deus em favor de seus inimigos. Ele suportou as injúrias dos que lhe ultrajavam a Deus. Ele amou os seus até o fim. Assim, um pensar concordemente no Senhor conduzirá a atitudes virtuosas, as quais estão de acordo com o Senhor. Conduzirá a uma disposição para ocupar-se em ofícios, no caso delas, humildes, como é recomendado pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 12, versículo 16 de Romanos, quando diz: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Isso quer dizer, não sejam orgulhosos, senão relacione-se de boa vontade com os humildes, ou então estejam dispostos a ocupar-se em ofícios humildes. Conduzirá, portanto, a uma disposição para perdoar, assim como ele nos perdoou. Conduzirá, enfim, a unidade que glorifica a Deus. Na verdade, irmãos, quando o apóstolo Paulo apelou às duas irmãs a que pensassem concordemente no Senhor, ele estava em busca da preservação da unidade. O que é isso? Irmãos, dois irmãos nunca deixarão de ser irmãos. Os dois irmãos têm o mesmo pai e a mesma mãe. Não tem como separar isso. Isso quer dizer que a família é uma unidade. Não adianta o filho dizer: eu não quero ser mais seu filho para o pai, eu não quero ser mais seu filho para a mãe. Não tem como desfazer isso. Por isso que o que podemos fazer, se somos irmãos e estamos em briga, em conflito, o máximo que nós podemos fazer é deixar de preservar os efeitos dessa unidade que é real. Há um só corpo, há uma só cabeça. Todos os membros da igreja, todos os verdadeiros crentes estão unidos a Cristo. Não tem como desfazer isso. Então, essa unidade pode ser compreendida considerando o que o próprio apóstolo Paulo falou aos Romanos no capítulo 15, quando no versículo 16 ele disse: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dr. Stott, ouçam bem o que Dr. Stott, que morreu há pouco tempo, morreu com seus 90 anos, solteiro, tinha o dom do celibato, falando sobre Romanos 15, 5 e 6, ele disse o seguinte: um espírito de unidade segundo Jesus Cristo parece indicar, primeiro, que a unidade cristã é a unidade em Cristo. Claro, somos membros, estamos juntos dele, todo mundo é um membro, um corpo só. Que a própria pessoa de Jesus Cristo é o foco dessa unidade. Claro, se somos membros do seu corpo, ele é a cabeça, não tem como separar as coisas. Então o foco é ele. Que, portanto, quanto mais concordamos com ele e acerca dele, mais iremos concordar uns com os outros. Qual é, porém, o propósito dessa unidade de mente? É para que possamos dispor-nos a uma adoração conjunta a Deus, como é dito, para que com um só coração e uma só boca
vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que Evódia e Sintique pensem, reflitam somente de acordo com o Senhor, de maneira que, quando duas partes, eu concordo com o Senhor com o que ele diz, a outra concorda com o Senhor com o que ele diz, nós estaremos caminhando juntos. O contrário disso. Vocês já notaram, e sabem muito bem, falei isso de manhã, quando tem um problema, qual é a tendência natural? É o ofendido virar sapo. Ofendido vira sapo. Fica melindrado, ressentido. Quem disse que isso agrada ao Senhor? O que foi ofendido ficar desse jeito. Quem foi que disse que é assim? Não é para ser assim, não. Ao invés disso, se o ofendido pensar assim, Senhor, meu irmão disse o que não deveria ter dito para mim. Ajude-me para que eu vá até ele e diga a ele o que ele fez, a fim de que ele se arrependa e peça perdão. Vai ter cara de sapo, irmãos? Vai? Mas por que a gente fica com cara de sapo tão facilmente? Meus irmãos, se agirmos assim, refletirmos em Cristo, não haverá lugar para o crente buscar seus próprios interesses. Há lugar para personalismo? Eu sou. Não. Há lugar para ressentimento? Também não. Há lugar para alguém se achar superior aos demais? Não. Há lugar para a busca de ser servido quando o contrário quer ser melhor? Ou não, ou seja, trocar, eu devo servir e não buscar ser servido. Meus irmãos, grande prova de entendimento acerca desse pensar concordemente no Senhor, demonstrou o apóstolo Paulo quando expressou seus sentimentos aos filipenses, dizendo-lhes, veja bem, o que é que Paulo disse aos filipenses? Que a gente pode dizer assim, ele está pensando concordemente com o Senhor. O que é que ele disse? Sabe o que ele disse? Chamou-os, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firme no Senhor, de maneira que nós andaremos no Senhor, falaremos como o Senhor, ouviremos como o Senhor, pensaremos como o Senhor. Isso significa dizer que estamos em unidade com Ele, e se todos os demais tiverem o mesmo sentimento, aí está a unidade. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Vocês entenderam? Sim. Olha, me surpreenderam agora, viu? Temos tido entendimento acerca do significado desse desejo de Paulo para com Evódia e Sintique, para que pensassem concordemente no Senhor? Como reagimos ao saber que duas ou mais pessoas, irmãos na fé, especialmente, estão em discórdias? Como você mesmo reage diante de alguma dificuldade com outro irmão? Você deseja sábia e intensamente a reconciliação por causa do Senhor? Vocês estão entendendo? Que todos aprendamos a andar nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo
como temos visto agora. Bem, o que nós vimos até agora? Paulo soube da dificuldade, estava ele à distância, escreveu para toda a igreja, mas nesse ponto se dirigiu às duas irmãs. Rogo a Evódia, rogo a Síntique. E foi na questão crucial, que era o grande problema delas. Elas não estavam pensando o quê? Concordemente no Senhor. Foi o que ele fez. Pensem concordemente no Senhor. Mas ele está longe. Ele está distante. E há momentos, irmãos, que quando há conflitos, as coisas não se resolvem da noite para o dia. Então, Paulo recorreu a uma pessoa para ajudar essas duas irmãs. Daí que nós precisamos ler essa palavra do versículo 3. O que diz essa palavra? A ti, fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilies. Na verdade, vamos ler o versículo 3 todo. A ti, leiam comigo, por favor. A ti, fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, a atitude de Paulo, já que ele está distante, foi se aproximar dessas irmãs por meio de uma pessoa fidedigna, que andaria na mesma pisada dele. Já estou no terceiro ponto, tá? O apelo de Paulo, em terceiro lugar, para outrem agir adequadamente. Vejamos o apelo de Paulo para outrem agir adequadamente. Agir de modo correspondente ao dele. Tem pessoas hoje em dia que querem resolver as questões pelo WhatsApp. Você já viu isso? Eu detesto isso. Eu já não gosto de ficar olhando o WhatsApp para responder mensagem. Imagina se for abacaxi como esse. Sabe o que eu digo? A primeira coisa eu digo assim, olha, eu prefiro... pastor, já aconteceu isso. Um dia a irmã mandou uma mensagem para mim e disse, pastor, eu não quero mais viver com meu marido. Misericórdia. Aí eu disse, minha irmã, por favor, eu preciso falar com a senhora pessoalmente. Não dei uma palavra de resposta para ela. Por que é melhor assim? Porque pessoalmente você vê todo o contexto, toda a situação. Você sabe, vê os olhos da pessoa, as reações da pessoa. Mas pelo WhatsApp, a gente manda aquelas carinhas de tristeza. Quanto aquela carinha representa a tristeza de fato? Então, pelo WhatsApp não dá. Paulo sabia disso. Então pediu para esse homem. O que ele fez? 3 coisas o apóstolo Paulo nos mostra aqui sobre a conduta dele e o que ele requeria do seu companheiro. Primeiro, prudência, ele demonstrou prudência na escolha da pessoa ideal para intermediar. Segundo, humildade na solicitação dessa pessoa, denotando o amor pelas irmãs. E por último, petição para conduzir o companheiro a um envolvimento pleno, total, completo. Vocês ouviram o que eu disse?
Ouviram o que eu disse, irmão? Quero ver assim, olho no olho, nós todos, vocês comigo. Vamos lá. Primeiro, ele disse: vem a prudência na escolha da pessoa ideal para intermediar. A ti, como é que ele chamou? Fiel, companheiro de jugo. Irmãos, é interessante. Às vezes nós não queremos pensar nisso. Nem todos são aptos ou estão aptos para serem, na prática, pacificadores. Eu já disse algumas vezes, e vou repetir aqui, minha digníssima está ali. Minha digníssima está ali. Eu já disse assim na igreja: olha, no dia que me sepultarem, alguns, se for ainda tiver areia para jogar assim, terra, né? Que negócio de jogar terra no caixão. Se for assim, aí quando a pessoa jogar a terra, aí vai dizer assim: foi-se meu segredo. Vocês entenderam o que eu disse? Não entenderam. Eu estou dizendo que no dia que eu for sepultado, não são poucas pessoas, vão pensar assim: ele foi e meu segredo também. Ninguém soube do meu segredo. Ficou com ele. Irmãos, quando tiver de buscar alguém para ajudar na solução de um problema de relacionamento, não chame alguém da língua grande. Tem que ser a ti, fiel companheiro de jugo. Minha esposa, ela não sabe muita coisa. Já pensou se eu fosse falar da vida dos outros para minha esposa? Eu não podia falar o que eu estou falando aqui agora. Não é, minha princesa. Estávamos almoçando um dia na casa do meu querido genro e minha querida filhinha. E foi uma coisa interessante. Eu achei muito legal aquilo que eu vou falar. Não está escrito nada aqui, tá? Mas eu vou falar. Aí não é segredo, tá? Foi um dia de eleição e nós lá na hora da eleição, a igreja fica sabendo no dia da eleição quem é o candidato, qual é a pessoa indicada como candidata pelo conselho. A gente não fala antes. Aí o meu querido genro achava que a Elisama não quis dizer para ele quem era, porque minha esposa já tinha dito. Eu achei tão legal. Você lembra, São Francisco? Porque a minha esposa não sabia. E não era para saber. A igreja não era para saber, então não ia saber. E ela nem pergunta quem vai ter um candidato do conselho. Se ela perguntar, eu vou dizer assim. Não é, minha princesa? Irmãos, tem que ser alguém fidedigno para ser chamado. Alguém que queira de fato ver o problema resolvido do ponto de vista bíblico. Alguém que de fato queira que a outra parte, as duas partes se arrependam, no caso específico. Enfim, nem todos estão aptos para esse tipo de coisa. Depois, humildade na solicitação. Eu passei aqui, olhei a hora, já me perdi. Humildade, letra B, na solicitação, denotando amor pelas irmãs. Vejam como Paulo se dirige para esse homem. Peço-te. Ele está clamando para que o irmão vá até aquelas duas irmãs para resolver o problema. Depois, irmãos, vem a petição para que o irmão conduzir, ou seja, para conduzir o fiel companheiro ao envolvimento total. Eu estou dizendo, peço-te que as auxilies.
E por último, irmãos, eu estou em dívida com vocês. Por último, a gente vê a razão de Paulo se empenhar tanto buscando a paz dessas irmãs, ou entre essas irmãs. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãs, irmãos, sabe qual a razão? Vejam bem, ele está dizendo, Cisigo, ajude essas minhas irmãs. Primeiro, olhemos o nobre passado delas. Juntas se esforçaram comigo. Depois, o gracioso futuro delas. Olha, os seus nomes se encontram no livro da vida. São irmãs preciosas. E, portanto, merece que nos envolvamos buscando realmente a reconciliação. Vocês entenderam? Olha o que eu fiz aqui, eu estou só passando o dedo aqui nos meus apontamentos, porque não tem como eu estar no tempo que eu tenho aqui, cravados aqui, 40 minutos, não queria estar mais do que isso, fazendo isso. Vamos concluir isso. Como se conclui? O que se conclui? Meus irmãos, a coisa mais fácil que há é ocorrer conflitos entre nós. E aqui temos como que uma cartilha de como proceder em situações dessa natureza. E tudo vai depender, a nossa atitude vai depender de como nós nos relacionamos com o Senhor. Ele é chamado de Príncipe da Paz. Logo, o que se espera é que os que estão por fora se empenhem para que os conflitos sejam resolvidos. Que se esforcem para que isso de fato ocorra, a fim de que haja reconciliação e a restauração, entre aspas, da unidade entre os irmãos. Minha mão é constituída de dedos. A mão é tudo isso. Não tem como eu arrancar o dedo e dizer que há unidade. Eu termino dizendo que Asaf compôs. Ele estava na casa, recebeu pessoas na sua casa e era um casal que eles tinham filhos e a bagunça estava lá na casa do Asaf, segundo contam. E ele ficou pensando, assim angustiado, ficou pensando naquela situação. Sabe o que ele disse, irmãos? Que veio à mente dele o amor do Senhor a ponto de ele dizer assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão.